Talvez João, na ilha chamada Patmos, se encontrava assim, sem nenhum tipo de instrumento, sem ninguém ao lado dele para cantar. Mas as canções que ele entoava ecoavam na eternidade de forma muito poderosa, ao ponto de ele receber, na minha opinião, a maior revelação das Escrituras, que é o Cristo glorificado. Tive a oportunidade de pregar aqui na ceia à noite, no domingo passado. Quantos estiveram aqui no culto da noite? Apesar de ler aqui o mesmo texto, eu não vou pregar a mesma mensagem, mas eu tive a oportunidade aqui de externar a visão que João teve naquela ilha, onde abrigava prisioneiros que não tinham mais direitos civis e nem direito às suas possessões. Ou seja, o que restou para João, e restou entre aspas, foi a glória de Deus. E por conta da glória de Deus, João teve uma revelação impressionante do Cristo glorificado. Eu não vou pregar de novo, mas eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Eu afirmei aqui no domingo anterior que João escreveu o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse. O objetivo do Evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza de vida eterna. E o objetivo do Apocalipse é alertar os crentes a estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. E eu pedi para a igreja repetir comigo aqui no domingo, que nós precisaríamos crer, ter certeza e se preparar. Repita assim comigo: eu preciso crer, eu preciso ter certeza e eu preciso me preparar. Fiz um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. O paralelo que fiz, eu quero ressaltar só 2 pontos aqui importantes. Que nós tivemos no início um paraíso perdido. E em Apocalipse nós temos um paraíso recuperado. E nós tivemos a proibição do acesso à árvore da vida. E em Apocalipse nós temos essa restauração de acesso, o acesso liberado a árvore da vida. O contexto histórico onde se encontrava João era o que eu relatei aqui no início. Roma perseguia, maltratava e torturava os cristãos. Domiciano, que era quem comandava aquela época o Império Romano, ele atribuiu a si mesmo o título de Senhor e Deus e expulsou João para essa ilha chamada Patmos. Ilha que tinha esse objetivo de guardar prisioneiros, e esses prisioneiros que ali estavam não tinham direito a nada na parte civil e nem com relação às suas possessões. Eles estavam ali para que não mais voltasse a fazer o que faziam anteriormente. E aí, João preso, idoso, com idade avançada, mas tendo a lembrança de Cristo encarnado e ressuscitado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí, Cristo ressuscita. E quando aparece aos discípulos, ele diz o seguinte: paz seja convosco. Assim, João estava preso, fazendo tudo direitinho como o mestre orientou. Porém, estava preso. Penso eu que ninguém gostaria aqui de estar preso. E se eu tenho alguém aqui que já foi preso, é certo que a pessoa que aqui está nunca mais quer voltar para lá. Porque é um lugar de solidão,
um lugar de isolamento, um lugar de tristeza, um lugar de muita angústia, um lugar extremamente pesado. Ninguém quer estar num lugar como esse. Por isso, por ter feito tudo direitinho, João, penso eu, foi presenteado. Viu Cristo encarnado, viu Cristo ressuscitado e teve a oportunidade de ver o Cristo glorificado. Repita assim comigo: encarnado, ressuscitado, glorificado. Só as mulheres. Os homens. Fecha-se essa ideia de João e essa introdução, afirmando-se o seguinte: João vivenciou tudo isso, foi um canal de Deus para a sua geração e para a nossa geração aqui, participou ativamente das coisas de Deus, teve uma proximidade ímpar de Jesus, porque João se achava sempre em espírito. E eu disse aqui no domingo que se encontrar em espírito é valorizar as coisas do espírito, ou seja, vida espiritual está ligado à minha vida com Deus em oração, jejum e leitura. Eu afirmei isso aqui no domingo à noite. Agora, a mensagem é outra. Então, você que abriu sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, acompanhe comigo esses 3 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou ler mais uma vez. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores aqui entoados, tanto com o ministério de louvor, como o teu povo aqui na capela. Nós te adoramos e nós estamos aqui para isso, para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome, para reconhecer o poder e a soberania das Escrituras, para dizer ao mundo inteiro que nós acreditamos no sacrifício de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e hoje está vivo pelos séculos dos séculos. Tem as chaves da morte e do inferno e nos dá esperança de aguardarmos todo o cumprimento da tua profecia em paz, em alegria, vivendo a vida em abundância assim como o Senhor quer. Eu peço a ti, Pai, aplica todas as verdades que saírem daqui ao coração dos teus filhos. Que o que eu estudei fique por aqui mesmo, mas que a divina revelação alcance todos os corações em nome de Jesus. Com relação ao ladrão da palavra, nós o repreendemos nesta manhã em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor nos alcance com a tua misericórdia. Assim eu oro, Pai, peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Este foi o primeiro livro impresso, desde a história da imprensa. Não tem um livro que mais vende do que a Bíblia Sagrada. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós dedicarmos a nossa vida em exclusividade à Bíblia Sagrada, em tudo nós seremos protegidos, guardados e abençoados. Se porventura vier batalha, luta e dificuldade contra as nossas vidas, se nós valorizarmos as Escrituras, a gente vai saber passar por todas elas.
se vem momentos de bonança e alegria nas nossas vidas, a gente vai saber reconhecer tudo e atribuir tudo isso a Deus, pela proximidade que nós temos das Escrituras. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, nos tornamos humildes e não orgulhosos. Quando estamos perto das Escrituras, nós crescemos espiritualmente e enriquecemos o nosso conteúdo para abençoar pessoas. O conhecimento, a sabedoria e a graça que a Bíblia dá aos seres humanos é algo ímpar e incomparável a qualquer tipo de faculdade que a gente possa frequentar. A Bíblia Sagrada é tudo para nós. A palavra de Deus é tudo para nós. É por ela que nós nos movemos, existimos e celebramos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. A mensagem para o mundo é essa: a Bíblia tem razão. A mensagem para o mundo é esta: Jesus morreu, mas ressuscitou. A mensagem para o mundo é esta: Jesus ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. A mensagem para o mundo é esta: a maior verdade que existe está nas Escrituras Sagradas. É daqui que emana cura, libertação, restauração, direção para uma família, proteção para um casal, proteção para os filhos, proteção para uma casa. É na Bíblia Sagrada que nós temos o nosso auto-refúgio. É a Bíblia Sagrada que nos protege e nos abençoa. É a palavra de Deus. Não é e jamais será a palavra dos homens. Céus e terra passarão, porém, a palavra de Deus jamais passará. É ela que tem que ser anunciada a todas as gerações. Vocês conhecem o pastor Juninho muito bem e sabem que, e graças a Deus por nossa igreja, pelo equilíbrio que nossa igreja tem com relação à política e às questões seculares que envolvem a nossa nação. Porém, nós precisamos despertar para um detalhe. O presidente em que a nossa nação escolheu, ele foi discursar em um lugar onde a gama de acesso é muito grande. E aqui eu não estou falando das nossas preferências. As nossas preferências pararam quando terminou a eleição. Então nós temos um presidente e, biblicamente falando, nós precisamos orar por ele. Esse é o nosso papel como cristão. Agora tem um detalhe interessante nisso tudo. Há um verso bíblico sendo repetido reiteradas vezes por ele e por algumas pessoas. O que vale aqui para nós não é muito o caráter do presidente, porque ele vai prestar contas da vida dele com Deus. O que vale para mim é a palavra de Deus ser dita num discurso onde a gama de pessoas é muito alcançada, tanto quem estava ali, como pelos meios sociais. Então, quando sai a palavra dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute, isso não é um jargão. Isso é palavra de Deus. Está aqui nas Escrituras. Pastor, o que eu faço com isso? Mantenha-se fiel, porque essa é a verdade. O discurso ecoa longe, gente. Imagine quem nunca ouviu aquilo e passa a ouvir e pesquisar. E se encontra com a Bíblia Sagrada. Escute, um mandato presidencial é de 4 anos, no máximo 8. Agora, a palavra de Deus vive eternamente. E é daqui que saem os governantes, os líderes. Quem institui é o nosso Deus. Por isso, nós temos o papel de orarmos pelos homens que lá estão. Porém, eu quis trazer esse parênteses aqui para a gente refletir sobre isso, gente. Porque é papel meu e seu, está dizendo lá fora: e conhecereis a verdade vos libertará. É papel nosso, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, com seus funcionários. Em um discurso, o versículo saltou para o mundo inteiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está acima de posição, isso está acima de partidos, isso está acima de todas as coisas que você possa imaginar.
Se um homem chegou naquela tribuna e falou isso, você como cristão tem que discernir. Essa palavra pode chegar aonde? Aí você me diz assim, independente de ser o presidente Bolsonaro ou não, qualquer outra pessoa que começar a falar esse versículo, mas pastor, olha o caráter de fulano de tal. A Bíblia Sagrada não se compara a caráter de ninguém. Você pode errar e acertar, ela continua do mesmo jeito. Quem sou eu para falar de A, B ou C se eu posso errar amanhã? Quem sou eu para criticar A, B ou C se eu posso errar amanhã e falhar como homem? Porque eu sou homem, mortal, sujeito às mesmas coisas, gente. Agora a palavra não. E foi ela que foi liberada para o mundo inteiro. E a verdade precisa ser conhecida. Pastor, que verdade é essa? Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que governa e é soberano sobre todas as coisas, que tem o controle da sua, da minha e das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa casa e do nosso futuro. Presidente nenhum, governador nenhum, deputado nenhum tem controle sobre o nosso futuro. Quem tem é o nosso Deus. E a palavra de Deus tem controle sobre nós. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, dentro deste panorama e deste texto lido, eu tenho apenas 4 destaques para que a gente possa ir para os nossos lares, para o almoço. Quantos ainda vão fazer almoço hoje? Quantos vão almoçar fora? Ô, gente, dá glória a Deus aí. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, tem alguém preparando o seu almoço. Sabia disso? Tem alguém lá na panela, meu irmão, preparando aquele peixe, aquele frango, aquela picanha. O que mais que vocês querem comer? Aquela lasanha. O que mais que vocês querem comer? Ovos mexidos, alguém falou? Ninguém nessa manhã? Primeiro destaque. Quando no texto, a primeira palavra surge, para a gente trabalhar aqui um pouquinho. O texto começa da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. E aqui no grego, é interessante que o texto ele quer destacar algo para nós, muito valoroso. No grego diz assim, revelação de verdade, instrução. No grego, revelação significa isso, revelação de verdade, instrução. Por isso que o texto está dizendo revelação de Jesus Cristo, porque Cristo é a verdade absoluta. Gente, tem várias e várias religiões. É bem possível e provável que antes da volta de Cristo nasçam várias e várias religiões. Esse termo religião é religare, ou seja, aproximar o homem de Deus. Porém, verdade absoluta está ligada a Cristo Jesus, que está acima das religiões. Em Cristo Jesus não há discussões se A ou B é melhor. Em Cristo Jesus não há ofensas. Em Cristo Jesus não há guerras por conta dessas coisas. Por quê, pastor? Porque Cristo é a verdade. Fazem guerras porque não aceitam isso. Mas em Cristo há paz. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Em Cristo há paz. Paz na sua casa, paz nos seus negócios, paz nas suas emoções, paz na sua alma. Em Cristo há paz, porque Cristo é uma revelação verdadeira. Agora, nós só entendemos isso se nós seguimos os passos que João deixou para nós. Quais, pastor? João disse o seguinte no texto em que lemos: felizes são os que leem, felizes são os que ouvem
e felizes são os que guardam. Repita comigo assim: felizes são os que leem, os que ouvem e os que guardam. Mais uma vez bem forte: felizes são os que leem, os que ouvem e os que guardam. Agora repita assim comigo: ouvir, ler e guardar. Guardar, ler e ouvir. Ler, ouvir e guardar. Eu não sei como é que vocês têm o costume de ler as Escrituras, mas é tão interessante quando a gente se apega a um detalhe e passeia pela Bíblia. Por que que João falou isso, meu irmão? Felizes, bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam. Por que que ele falou isso, gente? Que motivo ele teria de falar isso, que é feliz quem faz isso, se ele está preso? Se ele passou pela perseguição, pela angústia, pela prova. Mas ele disse isso, e nós vamos cavar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. Abra ou acesse sua Bíblia, Lucas 4, a partir do versículo 16, tá? Diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Repita comigo: levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha aqui para mim. A gente acabou de ler um texto onde Jesus levantou-se para... E qual o livro que deram para ele? E o que ele fez? Abriu e achou o lugar onde estava. Olha aqui para mim. A gente começa a passear aqui na Bíblia e ver por que João falou aquilo. Jesus leu o livro do profeta Isaías. Nós estamos em uma geração que está lendo muita coisa, mas está sendo pouco edificada. O texto está dizendo que Jesus leu. Aqui tem alguns ensinamentos. A gente não lê de qualquer forma, porque na própria leitura, a Bíblia nos dá vida. Na própria leitura, a Bíblia aguça a nossa curiosidade e nos leva em outros caminhos para termos uma doutrina equilibrada dentro de nós e não sermos enganados e levados a todo e qualquer vento de doutrina. Um dos segredos está na leitura. Para se fazer uma boa leitura, a gente precisa de um bom ambiente. A gente precisa de uma visão boa. O que eu quero dizer com isso? Quantos usam óculos aqui? Por que você usa óculos? Porque a visão já não está tão boa. Aí você põe o óculos para quê? Para melhorar. Não é isso? É isso, gente. Aí você está precisando do óculos. Não, mas eu estou muito novo, eu não preciso de óculos. E não vai procurar ajuda. Aí, quando vai ler a Bíblia, a cabeça dói. O sono vem. E aí a gente culpa quem? O Satanás. Que não tem nada a ver com essa história. Nesse ponto. Pastor, aí a pessoa chega no gabinete, pastor Marquinhos. Pastor, minha cabeça dói tanto quando eu leio a Bíblia. Me dá tanto sono, pastor. Pastor Juninho, eu costumo ler a Bíblia 10 horas da noite, como aquele jantar que minha esposa fez. Porções de feijoada, pastor.
10 horas da noite. E aí quando eu me assento para ler as escrituras, pastor, me dá um sono. É um inimigo, né? A Bíblia afirma aqui, eu estou tocando nisso aqui, porque vocês vão ver o que a Bíblia vai dizer aqui para a gente no finalzinho aqui desse texto. Jesus leu o texto. Agora, ele leu o quê? O livro do profeta Isaías. Escute. Não é errado ler outros livros, gente, pelo contrário. É interessante para aumentar o nosso conhecimento. Porém, eu acho errado você ler outro livro se a sua leitura bíblica não está em dia. Eu estou falando com você, cristão. Se a sua leitura bíblica e se o seu conhecimento da Bíblia em relação a determinados assuntos não está em dia, eu não aconselho você a ler outros livros e ler sim a Bíblia Sagrada. Porque lendo outros livros e não tendo conteúdo bíblico dentro de você, gera dentro de você confusão, dúvidas e questionamentos. Eu estou vendo uma geração tirando as fotos com os livros seculares, as capas, as coisas mais lindas. Aí faz assim com o cabelo. Assim. Eu fiz isso. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, é porque agora não tem mais. Agora é quando curte lá suas coisas, põe lá outras pessoas, né? Não tem mais a quantidade. Mas eu fui olhar no meu Instagram. Quando eu ponho a foto minha, dos meus filhos, minha esposa, curte, todo mundo curte. Até gente que eu não tem 3 anos que eu não vejo. Quando eu ponho a Bíblia aberta assim, vocês já perceberam, quem me segue já viu que eu vou pregar, eu ponho ela aberta, ponho no livro e tal. Vocês já observaram isso? 13 curtidas. 11h30. Deixou de ser empolgante? Não está valendo a pena? É por causa disso, gente. Jesus leu, quando fala leu, ele leu muito bem. E aqui eu vou provar para vocês. E ele leu o que, pastor? O livro do profeta Isaías. Ou seja, está vindo uma revelação. As pessoas que liam na época estavam curiosas. Rapaz, apareceu esse... Ele não é filho do carpinteiro? Começou um alvoroço. Ué, o que está acontecendo? Olha o que o texto diz aqui. Então, achou o lugar onde estava escrito. É mais um detalhe interessante, né? A gente pede daqui, abra sua Bíblia. Hoje não tem mais isso, porque tem mais celular do que Bíblia impressa, né? A menina é um negócio... E vai e volta, vem e vai e nada. E quando o pastor vai começar a ler, o irmão faz assim, no vizinho, assim. Finge que abriu aqui, está aqui com a Bíblia aberta no livro. O olho na outra Bíblia do irmão que conseguiu abrir. O texto diz assim: abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus, quando termina essa leitura, ele diz bem assim, ó: fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Aí aqui, ó, olha esse detalhe interessante que a Bíblia diz. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que as pessoas tinham os olhos fitos em Cristo? Porque a leitura despertou interesse e ele leu o livro certo. A leitura despertou o interesse e ele leu o livro certo. Pastor, o que você quer dizer para mim? Talvez você não vai estar aqui na minha posição, na posição do pastor Marcos, dos demais pastores, mas você vai estar lá no seu trabalho. E as pessoas vão estar com os olhos fitos em vocês, como pessoas que levam o nome de Cristo nas costas. O que é que você está lendo? E que livro você está abrindo? O principal livro que as pessoas estão vendo lá fora é o livro da sua vida. É o seu testemunho. O que sai de dentro de você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele fez uma declaração aqui, ó. Hoje se cumpriu
a Escritura que acabais de ouvir. João não disse lá, revelação de Jesus Cristo? Jesus lê o livro aqui e externa para o público que ele é a revelação verdadeira para aquela geração, para a geração anterior e para a futura geração. Mais um link que a gente pega aqui nesse texto. Jesus estava sempre focado. Se é as escrituras que eu tenho que ensinar, se é o testemunho que eu tenho que dar, é isso que eu vou fazer. Olhos fitos. E aí o texto continua dizendo que dava um testemunho. E olha só o que a Bíblia diz aqui nesse texto. Prosseguindo na leitura. Se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Será que você ainda se maravilha com as Escrituras, com o que você lê com a Bíblia, meu irmão? Será que traz aquele ânimo para você? Será que o que você lê te empolga a falar para alguém? Será que o que você lê te inspira a fazer novas canções? Será, gente? Filipe e o eunuco. O que o eunuco estava fazendo, gente? Lendo o quê? Isaías. O eunuco estava lendo o quê? O livro do profeta Isaías. Por quê? O livro do profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. É o que detém as maiores realidades de Cristo, para que fossem cumpridas no Novo Testamento na nossa geração. Só que Filipe chegou e perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Rapaz, não tem ninguém que me explique as Escrituras. Escute. Isso é para você, é para mim. Aqui como pastor eu vou sempre ensinar para vocês. Mas eu não vou conseguir alcançar as pessoas que estão lá fora, que vocês estão próximas. Quem é que vai ensinar para elas, gente? É vocês. Se você trouxer para cá, a gente ensina. Mas é mais fácil você ensinar lá. O Espírito que enviou Filipe para ir junto àquele eunuco. E ele diz assim, ele entendeu tão bem, que ele falou assim: o que me impede de ser batizado? Olha isso, gente. O que me impede de ser batizado? Eu entendi o que você me expôs. E a Bíblia diz que ele expôs aquilo tudo através das Escrituras. Ou seja, não foi outro livro. Foi pelas Escrituras. Então, eu estou lendo outro livro, gente. A gente precisa ler. Porém, eu vou ler outro livro desde que minha leitura bíblica esteja em dia. Eu esteja em dia com conteúdo bíblico para a minha vida. Desde que isso tudo que está escrito aqui esteja gerando vida dentro de mim. Jesus leu bem, para ele e para todos. Escute isso, eu vou repetir. Você pode ler outras literaturas, desde que a leitura bíblica esteja em dia. E eu te pergunto, como anda a sua leitura bíblica? Pastor, eu estou conseguindo, pastor, uma vez por semana, aquele jeito, pastor. Quando eu consigo, pastor, Deus falou comigo e que glória. Mas, pastor, uma vez por semana. Desculpa, será que é Deus que está falando mesmo, gente? E vocês me conhecem, eu não quero aqui lançar peso sobre vocês. Eu quero trazer luz e motivar vocês a levarem a sério as Escrituras. Como é que anda a nossa leitura bíblica? Quantos anos tem sua Bíblia? Será que não já está na hora de comprar uma nova e começar a grifar de novo? Quantos têm o costume de rabiscar a Bíblia aqui? Ô, gente, é tão bom. Hoje em dia tem caneta de tudo quanto é cor. Verde, amarelo, azul. Vermelho não precisa, não.
É tão bom a gente chegar no lugar. Eu queria comprar uma Bíblia sagrada. A gente chegar, pegar a Bíblia, faz aquele barulhinho de nova. Já viu que quando faz aquele barulhinho assim, a gente vai abrindo? É tão bom, gente. Talvez essa semana seja a semana que você sair para comprar uma Bíblia e recomeçar com Deus. Porque não tem relacionamento com Deus sem a leitura das Escrituras, gente. A verdade é essa. E você pode ficar me enganando aqui até a volta de Jesus. Se você não lê, você não tem relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Se você não lê a Bíblia, você não tem relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Se você não lê a Bíblia, você, eu, nós não temos relacionamento com Deus. Se você não lê a Bíblia, você não tem relacionamento com Deus. Felizes são, segundo lugar, os que ouvem. Felizes são os que leem, felizes são os que ouvem. Quando Jesus estava com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles disseram assim, você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus falou assim, quais? Rapaz, esse não é possível. Jesus, o Nazareno, varão profeta, que foi açoitado, maltrataram ele, morreu, rapaz. Você não está sabendo disso não, Jesus? E aí eles começaram a conversar, e papo vem, papo vai. E aí chegou um momento no caminho que Jesus ia para um lado e eles iam para o outro. Ô, rapaz, fica aqui com a gente. Nas minhas palavras. Estava tão bom te ouvir. Vamos lá para casa. Faça um cafezinho com pão de queijo. Quantos gostam de um café com pão de queijo? Um cafezinho. Você já pensou você passar um café para Jesus, meu? As senhoras que sabem fazer café. Quantas sabem fazer café aqui? Café daquele bom mesmo, que cheira a casa toda. Meu Deus. Ouça, eu vou passar um café para você. Não dá para falar de comida essa hora, né? Que perde vocês tudinho, né? Todo mundo com fome. Foram para casa. A Bíblia diz que Jesus, quando pegou o pão para abençoar, partir e dar para eles, ele... E aí, salta uma frase que eles liberaram, que é boa de se aplicar nesse momento. A Bíblia diz assim, Lucas 24, 32. Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O que Jesus estava expondo para eles? O que Jesus estava expondo para eles? Eu vou repetir. O que Jesus estava expondo para eles, gente? As Escrituras. Jesus poderia, dentro dessa quais, eu posso aqui fazer essa brincadeira com vocês, poderia falar assim, rapaz, é mesmo. Tadinho dele, né? Ou bateram tanto nele, né? Você viu, rapaz, aquele tanto de sangue? E aquela hora que cuspiram nele? Não. A hora da coroa de espinhos, meu irmão. E quando levantaram a cruz, que ele voltou com o peso dele. Isso eu já estou falando do filme que a gente assistiu, todos vocês assistiram. Rapaz, que coisa. E Jesus lá, podia brincar com eles o dia todinho assim. Aí, virar, quer saber? Sumir. Mas não. Jesus andou junto. Jesus foi para a casa deles e Jesus abençoou o pão. Por quê? Porque nessa sequência, Jesus ensinou, instruiu. Lembra a revelação da instruir? Jesus instruiu através das Escrituras. Ao ponto deles levarem ele de volta para casa. Não, fica aqui com a gente. E aí o que eles fizeram? Eles estavam indo ao contrário de todo o movimento que estava acontecendo. Eles pegaram o caminho de volta para testemunhar que Cristo havia ressuscitado. Só quem testemunha isso é quem tem as Escrituras no coração e deu sentido à sua vida com relação às coisas de Deus. Você precisa dar sentido à sua vida com relação às coisas de Deus. Porque das coisas que nós estamos correndo atrás aí, numa correria louca, nada vai dar retorno para nós. O único retorno que nós teremos está na eternidade.
Eu vou repetir. O único retorno que nós teremos está na eternidade. O único retorno que a sua família terá estará na eternidade. Hoje participamos de oração, recebemos oração hoje pela manhã. E eu percebi que dentre os testemunhos, alguns pediram o seguinte: ore pela minha família. Ore por aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Ore pelo meu filho e minha filha que não está bem com Deus. Por que, pastor, que pediram essa oração? É porque é isso que nós vamos levar para a eternidade. Retorno só na eternidade, gente. Aqui o mundo não tem mais nada para oferecer para nós. Mais nada. O mundo não tem nada a oferecer para a sua família. O mundo não tem nada a oferecer para a sua vida. O mundo não tem nada a oferecer para o seu futuro. O nosso futuro pertence e está em Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que nos deu essa certeza de vida eterna e a certeza que nós brevemente iremos morar com Ele. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai morar com Deus, em nome de Jesus. Eu vou antecipar aqui por causa do nosso horário. Felizes os que leem, felizes os que ouvem. E aí João encerra essa primeira parte introdutória no livro de Apocalipse dizendo o seguinte: felizes são os que guardam. Repita assim comigo: ler, ouvir e guardar. A Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu já disse isso aqui para vocês muitas vezes. Se vocês quiserem subir para ficar aqui comigo. Guardar, essa palavra, tanto no grego como no hebraico, significa proteção e contenção. Ou seja, eu faço uma proteção para que a maldade que está fora não penetre o meu coração. E faço uma contenção para que a maldade que está dentro não atinja pessoas. Guardar o coração significa isso. Então, o que João estava dizendo para nós? Se eu ler as Escrituras, se eu ouvir a respeito delas, e se eu guardar todas essas verdades dentro de mim, eu vou viver uma vida debaixo da verdadeira revelação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. De maneira prática, simples e objetiva, o que Deus quer nos ensinar nesta manhã é exatamente isso. Quer viver bem? Quer andar em paz com seus irmãos? Quer ter sucesso na sua vida? Quer passar bem pelas provas? Leia, ouça e guarde o que a Bíblia está dizendo. Quer ver os seus filhos no futuro bem próximo na casa de Deus? Leia, ouça e guarde. Quer a sua geração na palavra? Quer a sua geração na igreja? Leia, ouça e guarde. Pastor, mas a minha geração não está na igreja. A Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso com coisa alguma. O que a Bíblia diz para a gente fazer? Ler, ouvir e guardar. Não aconteceu, mas em Jesus vai acontecer. A sua família pertence a Deus, os seus pertencem a Deus, a sua geração pertence a Deus. Fique tranquilo, fique calmo. Há mais de 18 anos eu oro especificamente por uma conversão de um familiar muito próximo meu. Muito próximo. Não aconteceu ainda. Mas de tanto ler, ouvir e guardar, eu posso afirmar para vocês nesta manhã: vai acontecer em nome de Jesus. De tanto ler, ouvir e guardar, eu prefiro confiar nas palavras que Jesus tem ao meu respeito do que das palavras que o mundo está dizendo sobre mim, por segui-lo e por servi-lo. Quando eu leio, ouço e guardo, as palavras do mundo passam num ouvido e saem pelo outro, mas as palavras de Cristo entram pelos meus olhos, pelos meus ouvidos e encontram guarida no meu coração. Que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração, querido. Eu separei alguns textos aqui, já estou indo para o final. O
Salmo 119, ele é um salmo que está aqui como uma celebração da própria palavra de Deus. E alguns versículos aqui, preparando essa mensagem, saltaram ao meu coração. O primeiro deles, a Bíblia diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Escute, jovem, esse texto. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ó, você que está com medo de morte aqui, escute esse texto. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Não tenha medo da morte, observe a palavra, pois assim você terá vida. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. De todo mau caminho desvia os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparta dos teus juízos, pois tu me ensinas. Escute isso, você que está com fome. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha esse texto. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra eu espero confiantemente. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Que nessa manhã você volte a sua vida espiritual à palavra de Deus. Esse mês que passou, esse texto aqui que aqueceu meu coração, espero que aqueça o seu também. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Está passando por angústia, querido? Está pesado para você? Tem vida na palavra de Deus. E a vida que Deus quer te dar não é a vida apenas que está saindo do pastor Juninho para você nessa manhã. É a vida você e ele, as escrituras, com um simples lápis ou uma caneta na mão, marcando aquilo que Deus fala com você no momento da prova, no momento de desafio, até mesmo nos momentos de alegria, porque os momentos de alegria quem nos concede é o nosso Deus. E que bom é, em momentos de alegria, ter intimidade com as Escrituras. Se aproximar, viver, ler, ouvir e guardar as Escrituras é para quem quer ter vida e passar vida para as pessoas. É para quem quer ter a casa protegida. É para quem quer, mesmo na prova, ter um sorriso no rosto e dizer para o mundo inteiro que, seja na prova ou seja na abundância, Jesus é o meu Senhor. A palavra dele diz assim. Quando a palavra entra dentro de nós, não dá tempo da gente desviar do Evangelho. Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, a gente até esfria, sucumbe, a gente tem as nossas derrotas, mas a gente sabe que a qualquer momento a mão estendida vai nos pôr de pé de novo e pôr na caminhada mais uma vez. Quando a gente tem as Escrituras dentro de nós, a gente não abre mão de estar na igreja, de estar perto dos irmãos, de receber e fazer uma oração, de compartilhar das coisas boas que Deus tem feito. Quando a gente tem a palavra de Deus dentro de nós, nós mesmos somos um ponto de revelação da verdade. A palavra de Deus não nos leva a discutir religiões, a palavra de Deus nos leva a amar as pessoas. Minha religião não é melhor do que a de ninguém.
Porque nós não temos religião, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele que detém toda a verdade, aquele que nos une, nos abençoa, nos protege e nos conforta nos momentos de desafio. Talvez, querido, você esteja na prova, com o seu coração ardendo para conversar com um pastor, com uma pastora. Escute, tem alguém que quer conversar muito com você. Tem alguém que através da palavra quer reparar as angústias. Tem alguém que através da palavra quer aquecer o seu coração de novo. Nicodemos passou por isso, estudou, leu, tinha todo um conteúdo dentro dele, mas ainda não tinha ouvido da verdade. Mas teve um dia que eles se encontraram e a verdade falou para ele: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os conhecimentos terrenos, humanos, toda a literatura que tem disponível para os nossos jovens alimentam muito bem a carne, mas está aqui um livro que alimenta o nosso espírito e nos dá a oportunidade de mostrarmos para o mundo inteiro que nós podemos nascer de novo. Quando esse livro entra dentro de nós, nós apresentamos para o mundo que nós nascemos de novo. As Escrituras têm esse poder de fazer a gente ver as coisas de forma diferente, cuidar das pessoas de forma diferente, cuidar da igreja de forma diferente. É por isso que nós estamos aqui reunidos juntos para celebrar essa palavra e dizer ao mundo inteiro que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Essa palavra que vivifica, que nos dá vitória, que nos dá nova direção, é a palavra. Aplauda Jesus. Fique em pé, nós vamos cantar essa canção. Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos e cantasse essa canção, oferecendo mesmo a sua vida para Jesus. Foi a canção que vocês cantaram aqui de forma mais bonita nessa manhã. Agora, esse oferecer a vida para Jesus é a dedicação que você vai ter com relação às Escrituras. Feche os seus olhos.